Aí, agora sim. Oi, Andréia. Oi, que bom te ver. Tudo ótimo aqui. Na verdade, Porto Alegre está fazendo um calor que não é de Deus, né? Aqui Eu dei também. aula. Nossa, gente, aqui tá previsto um temporal com ciclone, né? Espero que tudo siga em paz, que a gente tenha luz até o final da nossa live. Mas vamos embora. Então, essa querida, né, Ana Paula Minari, de Londrina, vai contar um pouco para nós da vida dela no flamenco e também, claro, nos contar, porque eu acho super interessante como é o panorama flamenco aí em Londrina, né? Eu fiz um espetáculo agora de 30 anos do tablado e eu me lembro que eu tive que escolher que linha o meu espetáculo ia ter. Se eu ia fazer uma ordem cronológica, ou não, eu só ia fazer as coisas mais importantes. Aí, isso aqui que eu fiz, eu fui lá pro meu íntimo, assim, né, para abrir meu baú de emoções e coloquei aquilo que mais me marcou. Então, eu acho super importante, né, que super legal, assim, a gente poder passar também as sensações, aquilo que mais te marcou. Então, assim, a entrevistada é tu, pode começar a falar, conta a tua vida e toda a tua experiência de flamenco aí. Pronto. Primeiro, eu quero agradecer a PEN o convite. É um projeto muito bacana. Estou adorando assistir também as entrevistas, conhecer um pouquinho mais, né, de todo mundo da cena. E é bem isso que você falou. Esse resgate, né, desde que a Débora me convidou para fazer a entrevista, eu tenho buscado mesmo para lembrar, porque é muito tempo, né? A gente vai esquecendo algumas coisas que aconteceram, ou quando aconteceram, e às vezes o nome, sobrenome das pessoas, e eu fui buscar esse resgate para contar, e foi bem isso, eu fui selecionando, porque senão a gente fica aqui 3 dias, né? Então, muita história, né? Eu fui selecionando assim, as passagens que eu julguei mais importante, que mais me marcaram e que fazem parte da minha história, assim, né? Dentro da dança e dentro do flamenco. E tu sabe dizer qual foi o momento que tu olhou para o Flamengo e disse, é isso? Eu sei, vou contar um pouquinho. Isso que a gente quer saber também. Sabe? Então, Tipo, me fisgou. É aqui que eu vou. É isso que eu quero. E o que isso. E quais foram os desdobramentos disso? Né? Porque a gente sabe que tem desdobramento financeiro, familiar, que é todo né, uma vida. Todo um por trás, né? Mas a minha história, assim, eu falo que o flamenco, para mim, foi uma grande paixão. E ele veio de uma paixão, né? E ele ficou na minha vida. Eu comecei na dança com 4 anos, 4, 5 anos, fazendo baby class. E minha mãe me colocou no balé porque eu tinha os pés tortos, né? Eu tenho um problema de quadril, meu quadril é torto, né? Então eu entrei no balé para fazer essa compensação, para fazer essa correção. E acabei me apaixonando pela dança. Então, desde pequenininha, as pessoas me perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Eu falava: bailarina. E eu queria ser bailarina. Olha E só. eu entrei, saí algumas vezes, voltei, né? Então, ali com uns 8 anos, mais ou menos, foi que eu engrenei mesmo no balé e segui. Mas o balé não me satisfazia. Eu fazia, né? Porque era o que tinha, assim. Eu, pequena também, você não tem muita opção. Então eu me mantive sempre na mesma escola, que é a Academia de Balé da Marisa Antelmo. Hoje ela não existe mais, em São José dos Campos. Eu sou de São José dos Campos, não sou de Londrina. E eu fiz a minha vida inteira, estudei dança com a Damares. E aí, quando na adolescência, eu passei para o jazz, passei para o contemporâneo, sapateado. E na escola que eu fazia, balé, tinha flamenco. Mas eu nunca tinha percebido o flamenco. Eu achava bonito nas apresentações. Era a professora, acho que Sueli Soriano, se não me engano é o nome dela, e a filha dela, Elíada. Elas davam flamenco lá na Damares. Isso lá por 1984, 85, 86, assim.
E o flamenco nunca tinha me fisgado. Então, eu continuei minha trajetória na dança, no balé, na dança contemporânea. E aí chegou a hora de prestar vestibular. E eu ia prestar fisioterapia e arquitetura. Mas eu Aí, fiz fisioterapia. Eu fiz arquitetura e prestei fisioterapia também. aí eu ia prestar fisioterapia e arquitetura. Aí minha mãe falou assim, por que que você não faz dança? Você dançou a Ai, que vida inteira. bom! Que bom que Você teve não sabe apoio! fazer. Ela Que falou, você bom não que teve sabe apoio! fazer outra coisa da sua vida. Vai fazer dança. E Que aí eu ótimo! acabei prestando fisioterapia na Unesp, na Federal de São Carlos, e prestei dança na Unicamp. E acabei passando. Na verdade, eu passei na Unesp também, mas eu não fui, porque no ano que eu prestei vestibular, foi o ano que deu um vendaval em Campinas, arrancou o telhado do ginásio e molharam todas as provas do vestibular. Nós tivemos que fazer o vestibular de novo. Então, saiu o resultado da USP, da Unesp, saíram os resultados antes, e a Unicamp ainda estava em processo de vestibular por causa desse acidente com o vendaval. E aí, quando eu cheguei na Unicamp para fazer o teste de aptidão da prova, eu falei, é aqui. Achei meu lugar no mundo, é aqui que eu tenho que estar. Sabe aquela coisa de energia? Aí eu falei, é ali. Era o meu lugar, era ali. E aí saiu o resultado da Unesp naquele dia. E aí eu falei, não vou. Vou esperar o resultado da Unicamp e seja o que Deus quiser. E passei na Unicamp. Aí eu falei, não, era para ser, né? E Claro. fui. No primeiro dia de aula, eu conheci o Rogério Alencar Caserta, que era meu colega de turma. Ele fazia matemática, ele estava largando a matemática para fazer dança. E ele dançava flamenco. Ele estava fazendo... Tinha um musical que estava acontecendo em São Paulo, isso era 1996. Então, tinha um musical, se não me engano, Amor Bruxo, acho, que estava acontecendo em São Paulo. Ele era aluno da Débora, no Raiz. E ele dançava no grupo amador da Débora também na época, acho que era Ziriado que chamava. Sim! E ele, assim, era uma pessoa muito apaixonante, assim, muito cativante. E eu comecei a namorar com ele. Então, por isso que eu falo que o Flamengo veio para mim numa paixão. Né? E ele falava assim, mas você não conhece Flamengo, não sei o quê. Eu falava, eu já vi, mas não sei, não achei muita graça. Aí eu comecei a acompanhar ele nas aulas que ele dava, ele já dava aula, e algumas aulas que ele fazia. E aí ele falava para mim assim, eu vou fazer você se apaixonar pelo Flamengo. Eu vou fazer você se apaixonar pelo Flamengo. E ele conseguiu. O legado que ele me deu. Não, foi por ele. Foi por ele. E aí, ele, na Unicamp, né, a gente estava na Unicamp, e ele se juntou com a Karina Maganha do Café Tablau. Ela também era da minha turma de faculdade. E os dois dançavam flamenco, né? Então, os dois já se juntaram, assim, logo de cara. E foram procurar na faculdade de música os meninos para tocar. E aí que sempre é difícil, né? Que sempre é difícil, né? E tinha um rapaz na música, que era o Breno Lopes, que ele já tocava flamenco, acho que ele já tinha algum conhecimento em flamenco, e eu sei que o grupo foi se formando. E o Rogério montou esse grupo que se chamava Bailadores Gitanos. Então, isso foi em 90, logo no primeiro semestre da faculdade, assim, em 96. E daí esse grupo, até anotei o nome das pessoas aqui para não esquecer de ninguém. Foi um grupo que foi crescendo, então começou com a Karina, com o Rogério e com o Breno. Aí eu comecei a dançar também, comecei a ter aulas com a Karina e com o Rogério. E aí eu dançava, tinha a Carol Hofstadter, que hoje mora em Americana, a Fernanda Jimenez, que está na Espanha, mas ela não trabalha com flamenco, ela trabalha com outras danças na Espanha. E a Tatiana Haas, de Campinas, que é professora de flamenco. A Tati Haas, também começou com a gente. E aí de músicos tinha o Breno, o Ricardo, que é marido da Tati hoje, o Ricardo Swinga, hoje ele não toca mais, né? Mas o Ricardo era um grande guitarrista. E o André Zuniga, que hoje ele toca toca música pop, toca outras coisas. E o Pablo Andrés na percussão, e tinha um rapaz, o Cristiano Frank, que era do saxofone.
A gente Parecia tinha uma banda enorme, assim, de cara. uma banda enorme. Você saiu com uma banda enorme. Imenso, um grupo imenso. Eu achei uma foto que acho que não sei se não dá para ver direito. Coloca aí. Olha só. Aham. Era um grupo muito grande, assim, tinha toda uma produção. Era E tu acha muito que a bacana. faculdade te deu esse suporte para já começar com um grupo grande? Sim, é que assim, como eu já tinha participado de outros grupos de dança, né, de contemporâneo, de balé, e lá no Unicamp a gente tinha essa abertura de produzir muitas coisas, né? Então, Aham. a gente, no horário do almoço, quando não tinham as aulas, a gente podia marcar horário nas salas e usar essas salas para ensaios, né? E Sim. aí eu comecei a fazer aula, aí eu fazia aula com a Karina, ela começou a dar aula na Juliana Omati, que era uma academia de balé que tem lá em Campinas, né? E aí eu comecei a fazer aulas com ela lá, e com o grupo também a gente trouxe o Rogério trouxe a Denise Santoro hoje, né? Aham. E ela dava algumas aulas, montou algumas coreografias pra gente nesse tempo, né, de formação do grupo. E aí a gente ensaiava muito, era todos os dias ensaio, meio que eu já comecei dançando, assim, né? E aí aquele sonho, aquela ilusão toda que a gente tem, aquela vontade, aquela gana, né? É muito bom. Esse começo, assim, é muito legal, né? E nós muito fizemos legal esse muitos começo. shows, assim. Então, em 96 e 97, principalmente, foi um ano que a gente produziu muito. A gente fez vários shows, fizemos shows fora de Campinas, fizemos show Franca, fizemos show em Boituva, toda a região ali, onde tinha alguma coisa. E a Unicamp também tinha a empresa Júnior, né, da arte, do Instituto de Artes, que é a DART, que chamava, não sei se chama ainda. Também a gente conseguia muito trabalho por ali. Eles agenciavam, né? Então a gente dançava em desfiles de moda, dançava em feiras, a gente dançou em muitos, muitos, muitos lugares. Eu até achei aqui uns releases antigos que eu fui buscar e tem aqui, ó, isso aqui tudo de show que foi feito em 97. Nossa! Depois assim, no início já. No início, a gente já começou indo, né? Porque a Karine e o Rogério, eles já dançavam muito, eles já estavam, né? Então a gente só ia seguindo. É interessante que junta, né? Junta, assim, pessoas que já estão no meio, que já sabem, já dançam, já produzem. E eu acho que essa experiência da Unicamp também faz tu olhar para a arte com outra perspectiva, né? Tu não entra num grupo assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Não, tu já entra com... Claro, tu já entra com um foco artístico, de produção, sabe, de pesquisa. É bem legal, bem legal. Parabéns. Não, e tudo que a gente aprendia na faculdade, a gente aplicava no grupo, né? Então, claro. Toda a parte de figurinos. Então, nós acabamos contratando um figurinista depois, que foi depois eu acho o nome dele aqui, o Fernando Greco, ele já faleceu também. E ele fez todo o figurino do grupo, muito bonito, assim. Então, a gente já fez uma produção realmente bem profissional, assim, né? Era uma coisa que a gente queria manter uma companhia mesmo, né? E o Rogério fazia isso com uma maestria incrível, assim. E me diz uma coisa, desculpa te interromper, Ana. Agora, tu tem grupo, tu tá sozinha, como é que tu tá agora? A gente vê assim, né? Para onde foi? Eu sou meio sozinha. Eu tenho um estúdio, né? Eu dou aulas aqui. Então, geralmente, danço eu e os músicos só, né? Alguns espetáculos, e às vezes eu levo algumas alunas para dançar, dependendo do que precisa, né? Ontem mesmo, algumas turmas dançaram numa feira de ciências que estava acontecendo aqui na cidade. Então, elas foram se apresentar. Porque é muito interessante. A gente olha uma bailarina agora e não sabe o que está atrás, né? Sabe? Não sabe o que ela construiu, que fases ela passou. Então é muito legal. Assim, tu teve uma experiência de grupão de cara, né? Assim. Muito legal. Já estreiei já. Já estreou. Não começou, estreou. Estreiei, mas foi muito legal, foi uma experiência muito enriquecedora, assim, sabe? Então a gente já tinha os músicos que tocavam, então eu já comecei no flamenco, assim, já, né? E aí o grupo durou bem, assim, até 97, aí em 98
o Rogério foi diagnosticado com câncer no cérebro. E ele precisou se tratar, precisou parar, né? Então, como ele era muito a cabeça do grupo, assim, ele era o que unia todo mundo, né? Era o ponto de fusão de todo mundo. E aí o grupo deu uma pequena dispersada, assim. E aí eu também estava com outros trabalhos, eu fiquei um pouco mais afastada, e o pessoal acabou pegando uma Lei Rouanet, eles fizeram um trabalho sobre o Lorca, sobre a dramaturgia do Lorca, foi bem legal. Eu acabei não participando disso, mas eu continuei fazendo aulas. Eu fiz aula depois com a Nana Alcardi, no Forte Flamenco, acho que a Nana nem dá aula mais. Fiz algumas aulas com a Sila Alonso também, a Sila estava chegando da Espanha na época. Eu fiz algumas aulas particulares com a Sila. Então, eu fui continuando os meus estudos flamencos, assim, né? Mesmo fora, mesmo o grupo meio ramificado, a gente ainda fazia algumas apresentações em bares, em Campinas, algumas coisas, porque, assim, o grupo, ele não se desfez completamente, mas ele... Sim, ele desacelerou. Ele deu uma desacelerada, claro, normal. Porque a hora que você estava enfrentando também, né? E aí, em 99, eu me formei na Unicamp, em 2000, né? Terminei a faculdade e acabei voltando para São José. Voltei para São José dos Campos e aí eu fui parar na Ana Guerreiro. Trabalhar com a Ana. É isso. Aí eu cheguei na Ana, eu dava aula de dança contemporânea e de ginástica terapêutica, né? Que era que eu já trabalhava também em Campinas e fazia as aulas com a Ana. E a Thalita também estava chegando da Espanha naquele momento. Então, eu peguei a Thalita na primeira ida, assim, dela chegando. E eu fiquei dançando com elas ali durante todo o ano 2000, né? Então, no ano de 2000, eu fiquei em São José e fui trabalhando com elas. Fui tendo aulas e fui dançando com elas. Entrei eles tinham um grupo também de alunas um pouco mais avançadas, que a gente fazia apresentações e tal. Então, eu entrei nesse grupo. Hoje em dia, acho que só a Carol Rocha, acho que era aluna da Débora também, lá do Raiz. A Carol era molequinha de tudo. Mas a Carol foi minha aluna de baby class. Quando eu comecei a dar aula de balé, ela foi da minha primeira turma de baby class. Ela é aluna do Raiz hoje. Então, eu fui continuando os estudos ali com a Ana e tal, né? Então, foi mais ou menos onde eu fui aprender mesmo, porque eu dançava, né? Eu ia... Sim. É que a gente muda de professor, muda de lugar, muda de ambiente e descobre um outro flamenco também, né? Sim, descobre outras formas, né? É muito importante, né? A gente poder ter essa experiência. Eu vejo em São Paulo acontecer muito isso. Muitas pessoas fazerem cursos com vários professores. Eu acho que nas cidades menores não acontece tanto, não sei como é que é aí. E aqui fica um pouco mais fixo também, né? As pessoas abraçam. Também tem menos, né? Tem menos mercado, menos professores, Sim. Aí em 2001, aí em 99, na verdade em 97 eu comecei a namorar meu marido atual, Marcelo, e ele em 99 veio para Londrina fazer faculdade. Então nós ficamos namorando à distância. Então, como eu já estava formada, né, eu me formei em 2000, aí voltei para casa, fiquei um ano ali, vendo o que eu ia fazer. Em 2001, eu resolvi vir para cá, para ficar com ele. Então, é tudo no amor aqui. Eu aprendi, peguei o Flamengo na paixão, vim para Londrina, sou movida a paixões. E aí eu vim para Londrina em 2001, meio caí de paraquedas, eu não conhecia ninguém aqui, né? A família do meu esposo é de Goiás, não é daqui também. Então, estávamos nós dois aqui. O que tinha aí de Flamengo? O que tinha aí? Então, aqui, quando eu cheguei, tinha a Cristina Pedron, que eu acho que ela está aí no Rio Grande do Sul, né? Acho que ela estava em Canela, a Cristina Pedron. Eu fiquei sabendo disso. Não sei se ela ainda tá. Eu também não sei se ainda está. Eu perdi contato com ela. E o Michel Castro, que ainda está aqui, né? O Michel tem super... Ele já estava aí. Ele já estava aqui quando eu cheguei. E tinha também um grupo na verdade, de dança espanhola, numa cidade vizinha, que é bem grudadinha aqui, que chama Cambé. Então, eles tinham uma comunidade espanhola ali muito grande, e eles tinham um grupo, mas eles trabalhavam muito com danças rotas. Então, eles tinham essa pegada mais de clássico espanhol e danças rotas.
mas eu não cheguei a conhecer o grupo. Quando eu tive contato com eles, o grupo já estava um pouco, já tinha dispersado, né? Também a pessoa que aglutinava o grupo tinha falecido e o grupo acabou se desfazendo. Mas aí, quando eu vim para cá, eu não conhecia ninguém, então eu distribuí meu currículo em todas as escolas de dança que tinham aqui. Tu foi já para... Aí era assim, vou para Londrina e a minha vida já era flamenco. Já era flamenco, mas eu dava aula também. Eu também dava aula de balé, de jazz, de outras coisas. Né? Ou já era dança e... Entendi. Então eu fui e falei assim, preciso arrumar um emprego porque eu preciso sobreviver, né? Sim, mas era assim, né? O que eu faço é dança. O que eu faço é dança, Eu faço dança. Aí eu fui contratada por uma escola, que era uma das escolas mais antigas de balé, que é o Adanac, e minha gata acabou de derrubar as lâmpadas. Eu tenho dois, um tá me olhando aqui, ó. Ela tá caçando um mosquito aqui do lado, você não tá entendendo, a bagunça que ela tá fazendo aqui. Eu fui contratada por uma escola que se chamava Adanac, ela já não existe mais hoje, mas era a escola mais antiga de balé daqui, da Dona Ieda Marques. E aí a Dona Ieda falou, olha, eu preciso de uma professora de balé, de jazz e de dança contemporânea. Aí eu falei assim, mas eu queria muito dar aula de flamenco. Aí ela falou, tá bom, então você assume as turmas que eu preciso e eu deixo você abrir um horário de flamenco. Bom, mas olha só, tu queria achar um lugar para dar flamenco e tu conseguiu uma baita oferta de emprego. Consegui uma oferta de emprego. Aí eu comecei a trabalhar lá na Danac, fiquei de 2001 a 2004 lá. Só que ela não me deixava ampliar o flamenco, era o único horário que eu tinha que ir aglutinando as pessoas ali. Não tinha muito jeito. Mas ela super me apoiou, assim, ela me levava, ela me ajudou muito aqui, como eu não conhecia ninguém, ela me abriu muitas portas. E ela me levava nos programas de TV, e sempre que eu ia como Flamengo. Ela me mostrava como Flamengo, né? Então, nesse meu começo, a Thalita e a Ana também me ajudaram muito, porque quando eu vim para cá, não tinha músico, não tinha, né, nada, assim. Então, elas me auxiliaram muito na montagem das aulas, me forneceram música. Então, elas são meio, eu falo que elas são meio minhas madrinhas. E era um tempo assim, também, era um tempo, eu não sei, eu não me lembro, tu pode me ajudar, porque eu acho que solo compás não existia, né? Existia, eu usei muito. Existia? Era o que salvava a minha vida, era só o compasso. Então, é que eu sou muito mais velha, então eu fui de um tempo que era fita cassete, não existia internet, não existia só no compasso, gente. O meu eu já cheguei a baixar do Emule, né? Tinha aquele coisa Emule. Do Emule, me lembro do Emule, me lembro. O meu era baixado do Emule. E claro, o solo compasso foi o que salvou a minha vida, assim, né? Muito. Sim, salva a vida da galera, claro, que bom. Aí eu comecei a dar aula, então, nessa escola, e nessas aquelas coisas que ela me levava, de eventos e tal, para eu participar, eu acabei conhecendo duas professoras, uma de balé, uma de dança do ventre, que é a Tatiana Pimenta e a Renata Lobo, que elas estavam abrindo um espaço, elas alugaram um espaço num clube aqui da cidade, no Clube Canadá, e elas precisavam de mais alguém para dividir o espaço, para ficar viável, né? Aí elas falaram, escuta, uma tem balé e jazz, a outra tem dança do ventre, você não quer entrar com o Flamengo? Porque aí você cuida só do Flamengo, você vai ter o seu espaço para Flamengo, a sua sala de Flamengo. Aí eu já estava aqui há uns 3, 4 anos, fui pensando, falei, olha, eu vou encarar. Acho que eu já tinha... Não? Eu tinha um pouco de alunos já que dava, eu falei, vou encarar, eu vou nessa e vamos lá, vamos ser de que Deus quiser. Entendi, eu vou encarar. Eu tinha entendido, eu não vou. Eu vou, claro. Não, vou encarar. Aí pedi demissão da academia, foi o único emprego de carteira assinada que eu tive na vida lá na academia. Eu tinha carteira assinada, o único emprego de carteira assinada que eu tive. E aí larguei a academia, dei, né, aviso prévio, aquela coisa toda. E aí a Dona Ieda me falou assim, não, vai. Você precisa ter seu espaço. Eu acho que está na hora de você as pessoas da cidade já te conhecem, né? Eu acho que está na hora realmente. Ela falou assim, qualquer coisa eu estou aqui. Ela era muito mãezona, assim. Ela falava, qualquer coisa eu estou aqui, você rola. Então tá bom, então eu vou. E também é importante ter pessoas assim no mercado, né? Que entendem que essa é a fórmula. É apoiar para que os mais jovens voem.
Sim. né? E ela era muito assim. E a Daniela, ela era uma pessoa, assim, ela era muito rígida, era uma professora de balé, bem estilo russo mesmo, assim. Mas ela era uma mãezona, porque ela teve toda a trajetória dela na dança também. Né? Ela dançou no Municipal de São Paulo. Então, ela meio já tinha vivido tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Então, ela me apoiou bastante. E aí eu fui, e aí que surge a Cia Flamenca na Paula Minari, que aí foi o nome que eu coloquei. E aí no espaço funcionava, então, a Gestos Balé, que era da Tatiana, a gente não era sócia, a gente era parceiras, né? Cada uma ocupava uma sala. E tem os aí tinha trabalhos independentes. A Renata Lobo, de Dança do Ventre, e eu com o Flamengo. E ali a gente foi crescendo, isso foi 2005. Aí eu comecei um trabalho mais efetivo mesmo, só de flamenco, aí eu parei de dar aula de balé e fiquei só com flamenco. Né? Então, eu comecei a promover sarais para as pessoas poderem vir conhecer, né? E nessa época também, o que me ajudou muito, assim, eu não ficar tão ilhada, é que foi logo que a Ana e a Thalita também começaram os festivais, né? Claro! Então, eu vinha para tudo que tinha de curso, para São José, para São Paulo, para Campinas. Então, quando eu podia vir, como eu tinha minha família em São José, ficava fácil de eu vir, né? Claro. Eu ia para o festival foi uma base muito, muito boa para mim, assim, né? Que é onde eu ia buscar essa reciclagem, ia buscar mais estudo, ia buscar mais informação. Então, eu ia para Campinas, a Karina também logo abriu o Café Tablau, então ela trazia também, ela começou a trazer o Povo Vaqueiro, né? Algumas vezes, então eu ia. Era uma época que vinha muita gente, né? Teve uma época que vinha. Eu me lembro que os cursos, eles eram de uma semana. Era mesmo. Eram cursos mais longos. A gente absorvia outras coisas também, né? Claro que o mundo mudou, o mundo ficou mais rápido, o dólar subiu, tem um monte de coisa que, né, que acabou, nós temos agora outros formatos mas o festival era mais longo, tinha um curso, começava lá no início da semana, só que como é bom tu tá com o bailarino espanhol uma semana, tu sai outra. Era muito bom. Né? Foi fundamental assim, para a minha formação, porque como eu vim para cá, eu fiquei meio ilhada, porque nessa de eu ter que sobreviver e ter que trabalhar, eu acabei não fazendo contato com o Michel, com a Cristina, né? Eu acabei ficando meio ilhada naquela loucura de preciso trabalhar, preciso sobreviver, preciso pagar conta, sabe? Então, eu amava o que eu fazia, mas eu tinha que fazer, né? Então, eu fiquei sem aula, fiquei sem, né? E eu sou muito assim, eu preciso estar inserida no meio, sabe? Eu preciso me sentir... O que tu gosta mais? Ou tu não gosta mais nem menos? Tu gosta mais da sala de aula ou do palco? Ai, difícil, hein, André? Isso, né? Difícil, eu gosto dos dois. Eu preciso... Meu marido que fala assim, eu começo a ficar muito tempo sem me apresentar, ele fala, você está precisando de aplauso, está ficando chato. Precisa de holofote, entende? Então, eu fui produzindo assim, muita coisa. Então, para poder formar um público também aqui, que era muito engraçado, assim, apesar de já ter algumas pessoas trabalhando com o flamenco aqui, em muitos lugares que eu ia, era que eu me apresentava, fazia um tango, as pessoas falavam, nossa, o que você faz é muito diferente. Eu falava, não, diferente. Por quê? Né? É um flamenco diferente. Aí depois que eu fui entender, por causa do grupo de Cambé, porque eles faziam danças rotas, faziam clássico espanhol e chamavam de flamenco. Claro, eles tinham uma outra referência já. Eles tinham uma outra referência. Claro. Então, mas isso foi entender isso anos depois, né? E aí eu tinham pessoas que chegavam até mim, mas tinham essa resistência de ficar, porque falavam que o flamenco que eu fazia era diferente. Tá, e aí em Londrina não tinha assim, ó, uma pessoa mais velha que já tinha dado, não tinha isso? Tinha um professor de clássico espanhol. Eu também não o conheci. Quando eu vim para cá, ele já tinha falecido. Ele dava aula de clássico espanhol. Ele foi um professor bem antigo, ele foi professor das professoras antigas de balé da cidade, sabe? Tem Casa de Espanha ou Sociedade Espanhola aí? Não.
Não, não tem. Apesar de ter uma comunidade espanhola muito grande aqui, não tem um centro. Tinha esse grupo de Cambé que era meio que aglutinavam a cultura espanhola ali. Então eles promoviam Aglutinava a espanholada. Então eles Aglutinava a promoviam espanholada. jantares, festas das nações. Então eles produziam muita coisa, mas não tinham um espaço físico, né? Não tinha uma casa de Espanha, não tinha. Tu sabe que aqui em Porto Alegre tinha a Sociedade Espanhola e a Casa de Espanha. Cada um tinha os seus professores, eles recebiam, por isso que eu te perguntei, porque eles recebiam muito material da Espanha, então era uma época que a gente não conseguia ter nada, eles recebiam figurinos, recebiam discos, sabe, CDs, e aí mais ou menos vinha alguma coisa, mas eles brigavam feito cão e gato. A Sociedade Espanhola era assim, era Sociedade Espanhola versus Casa de Espanha. E olha como é engraçado que o flamenco aqui se desenvolveu paralelo, sem esse apoio da comunidade espanhola. Então, aqui Londrina é uma cidade que ela foi construída, né? Ela não foi uma cidade que cresceu, assim, a cidade foi loteada e vieram algumas pessoas para cá, né? Então, algumas pessoas já receberam terreno, compraram terreno, e a cidade já é toda planejada e tal. Então, planejada. Então, aqui ela tem uma questão cultural bastante diversa, assim. Então, todos os núcleos étnicos que vieram para cá acabaram formando meio guetos, assim, sabe? Sim, e a história começa naquele ponto, né? Ali, no loteamento. No loteamento, exatamente. Claro. Então, diferente das outras que tem uma história, a história cultural de Londrina é muito recente. Londrina tem 87, vai fazer 87 anos agora. Nossa, é muito nova. É uma cidade muito nova. É uma cidade muito nova. Então, eu não sabia disso. Nós estamos construindo a história, assim, ainda, né? Nós estamos construindo a história. Então, aí eu comecei a promover jantares, sarais. Eu trouxe em 2006 o primeiro evento que eu fiz foi uma tenda da Lunares. A Lunares também, acho que eles estavam começando, assim, eles tinham um pouquinho de tempo. Aí elas vieram fazer uma tenda, aí eu fazia vários sarais, várias coisas, e indo para São Paulo fazer curso, voltando, fui mantendo. Aí em 2008, em 2007, num desses festivais lá da ANA, um dos festivais internacionais, eu conheci um guitarrista de Salvador, que era o Bruno, e o Otto Bruno. O Otto Bruno. O Otto Bruno. E a família da esposa dele era daqui de Londrina. E ele vinha passar, logo depois do festival, eles iam vir passar uns dias aqui. E aí eu acabei chamando, ele veio, tocou numas aulas para mim. E foi o primeiro contato que as alunas tiveram com música ao vivo, porque até então eu não tinha ninguém aqui, né? Então era só o solo compás e vamos nós. Palma, solo compás e vambora. Palma, solo compás e eu tentando cantar assim meio, né? Sim, mas então a gente dançava muito com solo compás, então o Otto veio e fez esse primeiro contato, mas ele não podia ficar, né? Porque ele estava em Salvador, então foi só uma pitadinha assim para dar gosto, né? E aí em 2008 a gente mudou a escola, nós saímos, a Renata Lobo, que era de dança do ventre, saiu da parceria. E eu e a Tatiana montamos a escola num shopping. Porque bom ponto! É um ponto bom, mas é um shopping bem antigo, é o primeiro shopping do interior do Brasil. Ele já vai fazer, se não me engano, 50 anos esse ano. Então nós viemos para esse shopping e ali a gente ganhou muito mais visibilidade, assim, foi bem legal. E o shopping também era um shopping bem precáriozinho, eles estavam revitalizando. Então, eles queriam evento, eles queriam coisas, Então, eu comecei a fazer o que a gente chamava de feiras espanholas. Então, eu montava manequins vestidos com os figurinos, colocava no meio do shopping, as alunas faziam flash mob no shopping, a gente fazia muitas apresentações e tal. Foi uma época bem bacana e a escola começou a ganhar mais visibilidade e a crescer. Aí, em 2009, eu encarei uma parceria com a Karina Maganha. Ela trouxe o Paul e eu trouxe o Paul para cá. Foi o primeiro workshop internacional. Falei, não, vou fazer uma coisa para arrebentar. E como é que reagiu a cidade? Como é que as alunas?
Aí as alunas amaram, assim, elas ficaram meio perdidas, assim, meio chocadas no começo, Sim. né? É porque eles chegam Eles chegam rasgando o Flamengo, né? marcando, né? Eles E chegam. vamos, e vamos. Aham. Mas foi muito legal, assim, deu uma sacudida, sabe? As pessoas Sim, parecem falar, nossa, é isso, sim, né? sim, sim. Então, foi onde a escola deu uma sacudida, assim, foi o primeiro workshop internacional. E junto com o workshop internacional veio o Fernando de Marília. Ele veio Aham, tocar aqui e nós fizemos um workshop de guitarra para ver se a gente conseguia fazer uma grande peneira de músicos, né? Para ver sim. se a gente conseguia angariar. O workshop deu super certo, assim, vieram uns 20 meninos fazer Ai, que workshop. Foi bem maravilha! bacana. E aí desse workshop saiu um grupinho pequeno, eles eram 3, 4 meninos, que meio continuaram. Então o Fernando veio para cá ainda mais algumas vezes para dar aula para esses meninos. Só que acabou que nenhum vingou. Assim, eles fizeram músicos profissionais e Sim. seguiram o caminho deles, né? Muitos tocam choro, tocam samba, Aham. e acabou não vingando. Mas foi uma primeira tentativa, assim, de uma coisa mais musical, assim, né? É que a gente, quem vive flamenco 24 horas por dia, 365 dias, acha que o Flamengo é o centro do mundo, né? A gente não se dá conta o quanto o nosso universo é desse tamanhinho aqui no país, aqui no Brasil, né? O Flamengo é mínimo no país, apesar de ser uma das danças estrangeiras que mais cresce, tem todas as dificuldades, assim, eu Sim. achei que com 30 anos eu não precisava mais explicar que era flamenco e não flamengo, sabe? E a gente percebe que, na realidade do Brasil, que já é um país continental e que já é riquíssimo em cultura, o nosso nicho é muito pequeno. Então a gente só tem um jeito de se unir, né? E se conhecer. E se conhecer, mas é bem isso. E então aí eu produzi isso, daí durante acho que uns 6 meses o Fernando ficou vindo para cá, os meninos tomando aula e tal. E aí eles ainda formaram um grupinho de estudo, mesmo que depois que o Fernando parou de vir. Os meninos continuaram estudando mais um tempo, mas aí a parte profissional, financeira, também falou mais alto e eles acabaram deixando, assim. Mas aí tinham Ah, 2 meninos que tocavam bem, o flamenco até, e a esposa de um, hoje a esposa, né, na época era namorada, começou a querer também tentar cantar e foi o primeiro movimento mais efetivo, assim, que a gente teve de uma musicalidade, de uma coisa assim. uhum. E acabou não virando. Aí, em 2010, eu encarei de novo, parceria com a Karina, e a gente trouxe um espetáculo internacional para cá, que Nossa, foi o Três por Flamenco, que aí veio o Paul, o Baco Vaqueiro, Isaac de los Reis e o Johnny Cortez, que é um cantor. E veio o Beto Angerosa, veio o Alan com guitarra, o Johnny, a Letícia Malvarez na flauta. da flauta, Foi uhum. um casting musical assim incrível, assim. Karina dançou também, Karina Maganha. E foi um espetáculo lindo, a gente fez no Teatro Grande aqui. E também foi uma coisa que chocou muito, assim, deu uma sacudida, assim. As pessoas foram, né, compraram ideia e foram, E não assim, chegou a lotar o teatro. e tu trouxe sem lei de incentivo, sem patrocínio, sem nada. Trouxe na raça. 2010 foi um ano bem complicado para mim, porque em 2010 eu perdi minha mãe. Então, na verdade, eu acho que eu estava meio fora da casinha, sabe? Então, a hora que a Karina falou comigo, vamos fazer, eu falei, vamos. Sim, Sabe? de repente a gente fica muito lá no limite e faz tudo naquela pegada, assim, Naquela né? pegada. Então, foi bem essa que ela É, falou, Ana, vamos fazer, vai ser bom para você, não sei o quê, porque eu estava arrasada, né? claro. E aí eu falei, quer saber? Vamos. Seja o que Deus quiser, Mas aí vamos. te envolveu 120%, né? 120%. Aí Foi uma te loucura. jogou ali de cabeça, envolveu, claro. Bom. E aí a gente fez o espetáculo, o workshop com os meninos, e foi bem bacana, assim, o retorno de publicidade que a gente ganhou, né? Foi uma coisa muito grande. E aí a escola começou a deslanchar, assim, foi bem... Deu uma sacudida, né? Foi bom. A gente aprende, né, que não é uma ação,
São várias ações, umas grandes, umas menores, né? Umas longas, umas curtas, uma de um jeito, mas assim, é a frequência e a continuidade. Não adianta trazer um top uma vez e nunca mais fazer nada, né? Não, então, é isso aí. Vocês têm que manter, tem que diversificar e manter a frequência, né? E aí outra coisa que também chamou muita atenção para a escola, em 2009 ainda também, eu abri uma turma de terceira idade. Eu coloquei uma notinha no jornal e comecei com as turmas para terceira idade. Então era uma aula totalmente diferenciada, né? Eu fazia toda uma adaptação de sapateado, de tudo para elas. E eu tenho essa turma até hoje, assim, elas continuam comigo. São umas fofas, a gente fala que é uma grande família, né? Sabe que eu tive uma turma de senhoras que foram minhas alunas 30 anos. Oi. Eu chego, elas estão comigo há 12. Elas pararam na pandemia e eram 11. Algumas já faleceram, né? Elas pararam na pandemia e eu tive essa experiência, assim, ó, de ter na sala de aula pessoas há 30 anos. Foi muito legal. Hoje eu não sei se eu faria de novo. Não, daqui a pouco eu tô nessa turma dançando. Então, elas estão comigo desde 2009. Na pandemia também, elas eram 12. Agora ficaram poucas, né? Na pandemia muitas pararam também. Mas a gente continua e elas são umas fofas, assim. Elas são a voz da minha filha, são a voz da minha filha, né? Como eu perdi minha mãe, quando minha filha nasceu, estavam todas na maternidade esperando a Letícia nascer, assim. Que amor! E até organizar para elas subirem para ver a Letícia, queria subir todo mundo junto. Eram as avós. Nós somos vó, a gente que amor! A gente fala que é uma grande família, assim. E aí, depois de 2010, aí eu saí da parceria, né, com a escola de balé, até então, e montei um espaço só para flamenco. Aí montei um espaço próprio, só para flamenco. E aí eu não encarei mais tantas loucuras gigantescas, mas eu comecei... Ficava difícil um pouco. Mas aí eu comecei a voltar a fazer os sarais que eu fazia lá no começo. Então, a Thalita começou a vir para cá, dar workshops para as meninas também. Né? Então, dentro desses workshops internacionais que eu trouxe, deu uma sacudida, deu uma vontade delas de saberem mais, de conhecerem mais, de buscarem mais. Então, eu comecei a trazer a Thalita. E a Thalita vinha uma vez por ano, assim, e ficava um tempo com a gente. E aí eu fazia muitos sarais, que era uma tentativa de fazer um tablau, né? Mas como eu não tinha músicos, eles viravam sarais. Então a gente fazia jantares, fazia sarais, porque eu aluguei uma casa bem grande, tinha um quintal grande, a gente conseguia fazer ali no quintal. Então ficou uma casa flamenca, assim, né? Eu dava aula, morava e fazia os eventos todos ali. Então ficou bem bacana. Então isso foi em 2011. E eu já tinha também a parceria com um bar aqui antigo, que até fechou também, que o dono faleceu, no Vilão Bar. Nós fizemos por 7 anos, chamava Noite Flamenca. Então ele tinha lá era uma quarta-feira, quando eu fui pedir para ele para fazer, ele ainda falou assim, ó, bem na quarta-feira, que é o dia que tem menos gente no bar. Eu lotava. Que bom! O pessoal já ficava esperando, que eu fazia sempre em maio. E aí o pessoal ficava esperando, sabe? De um ano para o outro, assim, o pessoal ficava, não vai ter, não vai ter, não vai ter. Que dia que vai ser, que dia que vai ser? E fazia fila na porta, esgotava ingresso de ficar gente na porta esperando, assim, sair e entrar. E aí, aqui no tablado, é um tablado, né? Porque quando eu abri o tablado, eu não tinha dinheiro para montar um tablado. Então eu montei uma escola de dança com o nome de tablado. Né? Então eu não chamo de tablau. Não vai ter tablau. Eu chamo de noite flamenca, porque tablau é todo dia, né? Então eu também chamo de noite flamenca, sabe? E eu acho que dá mais referência também. As pessoas ligam mais ao que pode mais ser. O nome da pessoa. Eu acho também, o tablau tem que vir uma explicação, mas acho que fica
quem é do meio entende, quem não é do meio não entende, né? É o que ele estava falando antes, né? A gente acha que o Flamengo é muito grande, né? E não é. Exato, As pessoas não exato. têm conhecimento. É. E é É um importante tu ter, eterno assim, trabalho de formiguinha, um eterno trabalho de conscientização. exato, e é importante tu ter recursos para chamar sempre público novo, Sim, né? sim. Sempre público novo, seja para sala de aula, seja para público plateia, sempre público novo é muito bom. Eu acho que é uma boa fórmula, assim, para a gente ampliar, fazer a roda Sim, girar e sim. conseguir se manter, né? E conseguir se manter. Porque É. é bem complicado mesmo. Eu ainda consegui manter, assim, já faz bons anos que eu consigo manter um número de alunas que estão sempre comigo, né? Mas Aham. existe também uma rotatividade, e eu vejo que nos eventos tem uma rotatividade muito grande. O público que não é da escola, né? Que não é o dos alunos, tem uma rotatividade de público muito grande, assim. E eu acho bacana, porque é mais gente que vai conhecer, é mais gente que vai ouvir e É. falar de Flamengo, né? E vai passar adiante, né? E às vezes não vai passar adiante só o teu trabalho, vai passar adiante o Flamengo. Às vezes não é tu que se beneficia, é a vizinha que dá aula também, é a colega de trabalho, né? Então É o tem Flamengo, que ter né? essa movida. É um benefício pro Flamengo, né? É um benefício Exato. pro... Tem que ter essa movida, sim. E Não, continua, então. Então, aí a gente veio, né? Eu vim para essa casa, a gente foi fazendo os eventos, Thalita começou a vir, aí as meninas das tendas também vinham, Reatitá, Lunares, eu estava sempre promovendo, sempre fazendo para abrir a casa mesmo para as pessoas virem, conhecerem aulas abertas e workshops, né? E fazendo espetáculos no teatro, para realmente montar, fazer esse público, né, girar. E aí, em 2015, no festival, de novo, eu falo, festival é uma benção na minha vida, assim. No festival, eu conheci o Ozir Aham. Padilha, e aí ele estava morando aqui na época, né? Ele estava trabalhando com o Michel e acabou ficando, ele se casou com a Marisa, acabou ficando vindo para cá e eu não conhecia. E aí o Pedro e a Thalita que foram me apresentar o Ozir. E aí a gente Porque já... o Ozir já morou em Porto Alegre. Porque quando o Ozir começou, ele queria estar próximo de alguém que pudesse incentivar e que ele aprendesse. Aí ele veio para cá para colar no Pedro. Entende? Porque daí porque o Ozir mais tocava do que cantava. Né? Aí ele começou a colar muito no Pedro para aprender a acompanhar cante. E ele tem uma voz muito bonita. O Ozir tem um timbre de voz lindo, né? Aí começou a desenvolver também. Então, o Ozir morou aqui, foi muito legal. Então, aí o Pedro e a Thalita me apresentaram o Ozir. E aí eu falei, menino, preciso de você, né? Porque onde sim caiu um músico, né? E aí foi que a escola começou a dar uma mudada assim, muito, muito para melhor, né? Aí eu já estava num outro espaço também, um pouco maior do que o primeiro. E aí o Ozir veio, começou a acompanhar, assim, eu já tinha alguns shows marcados. Aí eu falei, meu, toca para mim, já não vou fazer o show com CD, você já toca. Ele falou assim, mas tá na estrutura? Eu falei, eu uso solo compasso. Aí ele falou assim, ó, perfeito, tudo certo. Aí eu me livrei do solo compasso e comecei a trabalhar com o Ozir. Então ele começou já a acompanhar algumas aulas, começou a me acompanhar em algumas apresentações eu ia sozinha, outra com algumas alunas, e aí ele começou a tocar pra gente. Em 2015 ainda ele ainda não tocou no espetáculo, o espetáculo já estava montado, né, quando ele chegou, mas ele já começou a acompanhar as aulas, e em 2016 nós já começamos também com as aulas, com um grupo que a gente chamou de Oficina Flamenca, né, que eram algumas alunas que queriam aprender cante, que se interessavam mais por essa coisa da estrutura do baile, queriam se aprofundar mais. Então o Ozir começou com algumas aulas de estrutura de baile, começou com algumas aulas de cante, e a gente foi estruturando esse grupo. Aí, em 2016, nós lançamos um projeto novo que a gente chamou de Semana Flamenca. Que aí era uma semana
que a gente ia fazer para divulgar mesmo o flamenco. Então a gente fez cinema, palestra, show Ah, que musical, legal. um espetáculo e o workshop com os convidados. Aí na primeira semana flamenca veio o Pedro, a Thalita, o Gustavo e o Johnny. Uhum. Então, Olha, vou te dizer uma coisa. Esse time, Pedro e Thalita, e o Gustavo, eles conhecem há muito tempo. Eu sei que é Flamengo e baderna, com certeza. com certeza. Mas Muito foi uma baderna Flamengo. muito boa. Eles ficaram É. todos na minha casa. Então, assim, o estúdio até hoje é dentro da minha casa. Então, Uhum. quando as pessoas vêm também, fica todo mundo hospedado aqui. Então, fica assim, uma bagunça organizada. O Eles falam que eu Pedro. sou brava. Eles falam que eu sou brava. Ah, Eu mas não às vezes deixo fazer bagunça. você tem que botar uma ordem, né? Porque quem limpa e organiza é tu, né? É. Aqui o tablado é muito a casa da mãe Joana. Olha, a mãe ideia aqui é uma coisa. Aqui é a casa da mãe Joana. Total, assim, total. Mas sabe que o Pedro morou com a Thalita aí no Adri? Morou o Pedro, a Mari e o Rodrigo. Então eles conhecem há muito tempo, eles são muito afinados assim no Flamengo. Eu sei que é festa na certa. Não, mas foi muito gostoso, assim, porque a gente fez no teatro, né? No dia que eles chegaram, nós fizemos um espetáculo no teatro com as alunas e eles dançando. E no dia seguinte nós fizemos um show musical. O Pedro, o Ozir e o Gustavo fizeram um show musical no barzinho que tinha aqui. E foi muito legal, assim, deu uma repercussão muito grande. Aí nessa semana flamenca, bate na minha porta um menino falando, eu quero tocar flamenco, você pode me ajudar? Era Luiz Olha, Felipe. Luiz Felipe era nega gente, chegando por que conta da coisa semana boa. flamenca. E aí, uma coisa assim que o Felipe conta, que ele viu o Flamengo, ele se apaixonou por Flamengo naquele espetáculo internacional que eu fiz na Loucura. Ele Aham. foi assistir e ele já gostava de Flamengo, ele foi assistir ali e deu um clique de eu quero E me fazer diz, Flamengo. e me diz uma coisa, se um músico hoje quiser aprender flamenco em Londrina, tem músico que dá aula. Nós temos hoje nós temos. Uhum. Vou chegar Que lá. bom. Então, aí o Luiz Felipe apareceu na primeira por conta da... Então, assim, essas coisas de fazer evento e não parar, né? Então, ele assistiu um espetáculo lá em 2010 e veio aparecer para mim em 2016. Né? E aí Marcou, ele não esqueceu. ele já colou no Ozir e já veio tocar, acompanhar as aulas também. O Ozir foi dando aula para ele foi buscando outros caminhos. E aí nós fizemos, daí ele continuou. Aí nós firmamos a oficina flamenca, a oficina de música flamenca, que aí tinha o Luiz Felipe também tocando, tinha mais o filho de uma aluna, que é o Robson, que também tocava guitarra, mas ele tocava mais de hobby mesmo, não seguiu. Tinham duas alunas que começaram a cantar, Cláudia e a Paola, começaram a cantar. Aí tem um percussionista na cidade também, que ele toca para várias bandas, que é o André Cordeiro, que também começou a fazer percussão flamenca e hoje é o nosso percussionista. E toca também e continuou, né? Então, dessa safra da oficina saiu o Luiz Felipe e, assim, profissionalmente, o Luiz Felipe e o André, né? Que tocam profissionalmente hoje. Então, para mim, assim, isso vale todo o trabalho que eu tive antes de... Mas que importante, né? Ter um lugar que dá esse suporte para quem está começando. Porque vamos combinar, sim, ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Então não dá para jogar pedra, ninguém está começando, desafinando, errando compás, errando estrutura na guitarra, não tem uma falseta firme. Gente, todo mundo foi iniciante um dia, todo mundo começou. Todo mundo, né? começou de algum lugar. Então, acho que assim, do mesmo jeito que a Dona Ieda lá, quando eu vim para cá, me abriu a porta e falou, tô aqui se você precisar, né? Eu acho que eu procuro fazer isso também por eles, sabe? Tô aqui, precisou, nós estamos aqui. Então, aí em 2017 nós fizemos a segunda edição da Semana Flamenca, que também já foi bacana. Nós fizemos uma parceria com o Sesc, aí já fizemos lá as palestras no Sesc, já foi uma coisa maior. Aí veio o Fábio Rodrigues, veio o Fabinho, o João Paulo Drummond e o Rodrigo Campos, que é de Florianópolis, que é um percussionista de Florianópolis também. E aí a gente falou assim, não vamos trazer sempre as mesmas pessoas, né? Eu e o Ozir que organizávamos, aí a gente falou, não, vamos tentar cada ano trazer músicos diferentes e bailarinos diferentes para a gente
trazer, né, visões diferentes do flamenco. E aí, também em 2017, nós começamos a fazer tablaus aqui nos barzinhos da cidade, né, que o Ozir tocava também na noite. E aí nós começamos a nos apresentar, fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E aí a gente começou com uma parceria com um restaurante que chamava O Espanhol, que acabou fechando durante a pandemia. O seu Zé faz uma paella maravilhosa, ele faz ainda uma paella muito boa. E aí ele tinha um porão no restaurante, e o sonho dele era fazer alguma coisa naquele porão. E eu conheci a filha dele, ela falou, Ana, vai falar com meu pai que vai dar certo. E aí a gente fez uma parceria com ele, ele deu uma ajeitada no porão, e nós começamos ali a fazer tablaus uma vez por mês. Então, o primeiro que veio também foi o Pedro. Pedro veio inaugurar o tablau. E depois nós fomos trazendo. Veio o Fabinho, veio de novo, veio o Joey Caetano, que é de Curitiba, e a gente intercalava entre tablau e noites musicais. Né? Um mês a gente fazia tablau, no outro mês a gente fazia musical. Então nós fomos fazendo assim. Aí, em 2018, fizemos a terceira Semana Flamenca, e aí foi ganhando mais mídia também, a gente saía na TV, já foi, e o público foi aumentando, assim, sabe? Foi bem bacana. Aí nós trouxemos o Miguel Alonso, o Alan, e... Desculpa, troquei as bolas aqui. E em 2017 veio o Micael Pancrácio, veio o João Drummond e o Fabinho. Aí, em 2018, veio Miguel Alonso, o Alan e o Rodrigo Campos. Foi em 2018. Então, nós fizemos também a noite musical no barzinho, foi bem bacana. E aí o espetáculo, né, e tudo, e continuamos com os projetos. Aí o Ozir logo voltou. Vou fazer, desculpa te interromper, vou fazer um jabá, tá? O jabá da família, tá? Pede pro Pedro fazer aí uma noite com a flamencura. Cara, o pessoal se joga no chão de tanto dançar. É aquele som que tem lá no funil no encerramento do festival. Olha, é incrível o que a resposta para a flamencura, para o pop flamenco. Claro que tem que ter uma dança, né? A gente bota a flamencura, bota o pop flamenco, mas ali tu introduz o flamenco, sabe? Um flamenco pegadão, assim, um solo bonitão, umas palmas pegadas. Olha, é muito legal. Desculpa, é que tu falou agora do musical, eu digo, flamencura. Sério. Não, e esses musicais que a gente fazia nos bares aqui era muito legal, era muito bacana, assim, dava bastante público, as pessoas gostavam. Tinha um pessoal que caía meio de paraquedas ali, que não sabia muito público bem novo, público novo, muito bom. Mais amado, assim, era muito bacana mesmo. Não, aí, e o Ozir é o rei da rumba, né? Nossa! Acho que aqui, nunca vi. Ele e o João de la Fúria, gente, esses dois aí tocam rumba, a gente dança a noite inteira, a gente acaba dançando. Muito bom. Em 2017, eles fizeram a noite musical, foi Gypsy Kings. Eles fizeram uma noite só de Gypsy Kings. Foi bombástica, assim, foi maravilhoso. Aí, no meio de 2018, o Ozir voltou para Curitiba, né? Ele foi embora para Curitiba de novo. E aí, o Luiz Felipe já assumiu as aulas aqui, já começou a tocar. A oficina continuou, as meninas foram cantando, eles continuaram meio fazendo os bares, a gente continuou fazendo ali, foi bem legal. E aí veio 2019, aliás, deixa eu só voltar um pouquinho, que nesse meio termo aqui, nesse meio de campo de tudo acontecendo, eu conheci umas meninas de fora de Londrina, né? Veio a Vero bater também na minha porta, uma menina lá de Foz do Iguaçu, a Isa Galeano, e ela queria, ela tinha uma professora em Foz, a professora parou de dar aula, e ela vinha ver o namorado aqui em Londrina, uma vez por mês. E aí ela perguntou se eu não dava aula para ela uma vez por mês. Falei, você já tem uma base, né? Se você se comprometer a estudar certinho, né? Eu vou te passando material e tal. E aí a gente começou. E aí ela foi para um Férias Flamenca da Thalita, e conheceu. E lá na Férias Flamenca ela conheceu uma outra menina de Umuarama, que é a Val.
E a Val escutou ela falando para a Thalita que ia fazer aula comigo aqui em Londrina. Aí a Val falou, opa, Flamengo, Londrina, eu sou de Umuarama, vamos junto? Juntou. Sim. E foi formando esse grupinho que eu chamava de minhas forasteiras, que eram as de fora de Londrina. E esse grupinho, menina, me rendeu muito, porque a Val fazia parte de um grupo maior em Umuarama, que é a Valzinha tá entrando ali. A Val entrou aqui. Val, tô falando de você. A Val fazia parte do grupo Arte Flamenca, que era da professora Maria Antrier, lá, que era mantido pela Universidade Federal de Umuarama. E aí as meninas começaram a vir fazer aula comigo. E em 2019 eu comecei a ir para Umuarama para dar aula para elas uma vez por mês, que aí o grupo cresceu, em vez delas virem, eu ia uma vez por mês. E nesse vai para Umuarama, eis que a gente conhece Santino. Ah, Santino! Santino surge na nossa vida. Na verdade, ele estava em Umuarama, ele apareceu lá no Centro Cultural, onde as meninas faziam aula. E aí a Mariam me ligou um dia à noite, assim, Ana, apareceu um cantaor de flamenco aqui. Pronto! É um cantaor pronto! Ele bateu, literalmente bateu na minha porta e falou, posso cantar na sua aula? Que amor! O Santino esteve com a gente agora aqui, dia 5 de novembro, nós cantar. Não, o Santino é um fofo, assim. Eu falo que o universo vai se inspirando, né? O universo vai botando as coisas no lugar, assim, né? Então a gente estava sem um cantaor fixo, né? Porque o Ozir tinha ido embora, as meninas cantavam, mas estavam ainda um pouco cruas, assim. Mas ficaram sem um professor, né? E de cante. E aí surge o Santino na nossa vida em 2019. E aí foi uma quarta-feira que a Maria me ligou, falou, Ana, então tem um cantaor, não sei o que, ele está perguntando se pode cantar. Eu ia no sábado para lá. Você pode cantar na sua aula? Eu falei, opa, pá, já. E naquele final de semana o Luiz Felipe ia comigo para tocar para as meninas. Então o Luiz Felipe e ele, na hora que se viram, foi assim, parecia que eles eram amigos de infância, parecia que eles se conheciam a vida inteira. E aí o Luiz Felipe já trouxe ele para cá, para Londrina. Ele já começou a dar workshop para o pessoal da oficina flamenca, né? Que os meninos continuavam tocando. E ele começou a trabalhar com o pessoal da oficina e foi ficando, e aí nós temos Santino até hoje. Então, por conta das minhas forasteiras, né? Que bom, né? Isa. E a Isa Galeano, esse ano, começou a dar aula lá em Foz do Iguaçu. Então, tem mais um grupinho flamenco se formando lá em Foz do Iguaçu com a Isa. Sabe que a primeira vez que eu fui para a Espanha foi em 1995. E eu dançava flamenco desde 1991, né? E aí eu juntei uma grana, fui para a Espanha, mas aqui não tinha nada. Que até hoje, ó, o mercado musical aqui não sei o que tem. Aqui é um fermento que não cresce, sabe? É muito estranho aqui, que é muito estranho. Mas aí eu fui fazer uma aula particular com o Guito. Eu queria fazer uma aula particular com o Guito, com ele. Guito, ele foi a minha primeira soleá, foi uma coreografia do Guito, né? Eu adorava. Aí cheguei lá, fiz uma aula particular para poder acompanhar um pouco mais a turma. Aí tinha um guitarrista. Pergunta de onde que tu é? Eu disse, sou do Sul, eu sou de Brasil, sou do Sul. Aí eu sou de Porto Alegre. Tu sabe que ele vivia em Porto Alegre. Ele era um ritano, o guitarrista do Guito era um ritano, que tinha passado a infância e boa parte da adolescência aqui, conhecia com detalhes toda a minha cidade. Nunca tocou com ninguém, nunca fez nada com ninguém, nunca nada. Quando é para ser... tu vê, quando é para acontecer, acontece. Acho que a gente está mais aberta, acho que a energia está, né? É incrível isso. Mas eu falo assim, o universo realmente conspira, assim. Eu acho que desde o começo, né? Quando eu entrei na Unicamp, que eu falei, é aqui que eu tenho que estar. Para eu conhecer o Rogério e a Karina, para eu conhecer o Flamengo, para eu entrar no Flamengo. Então, acho que tudo, desde a minha mãe falando, vai fazer dança, né? Vai para lá, faz aqui, vai para ali. E eu vir para cá também, assim, vir para Londrina, né? Montar um trabalho, e ir trabalhando, e fomentando. E aí, de repente, surge o Santino na nossa vida. E aí, daí o Santino já veio para cá, começou a morar aqui em Londrina. E a gente já deslanchou vários trabalhos juntos, assim.
A gente já tinha algumas coisas marcadas, que ele foi entrando, aí nós fizemos um trabalho grande no SESC, naquele ano de 2019, nós fizemos era a primeira feira de etnias do SESC, eles nos convidaram para fazer um espetáculo. Foi um espetáculo lindo, foi o primeiro espetáculo que o Santino cantou pra gente. Aí, um pouquinho antes também da gente encontrar o Santino, o João Lafúria e o Denis tinham vindo fazer um trabalho com o pessoal da oficina. Foi o primeiro espetáculo da oficina, de música. Era um espetáculo focado só nos meninos, só na música, para incentivar eles a continuarem, sabe? Então, veio o João e o Denis, e fizeram esse trabalho com os meninos, fizeram workshop, fizeram show junto com eles, também foi muito bacana. E aí foi uma noite de rumba para se acabar, né, com o João? Coisa boa. Ainda foi no meu aniversário, então a gente comemorou o meu aniversário com o show do João Lafúria, assim, foi muito bom. E agora, assim, depois da pandemia, foi difícil, né? Vamos combinar que... Então, aí na pandemia, então, a gente estava com tudo isso engrenado. Aí, em 2019, ainda o Fabinho veio para cá com o ciclo de estudos com as meninas. Então, ele veio de agosto a dezembro, quase todos os meses, para cá trabalhar com as meninas. E a gente começou a fazer os tablaus, porque aí a gente não podia mais fazer lá no espanhol, onde a gente fazia, porque os vizinhos estavam reclamando do barulho. Os vizinhos do restaurante começaram a reclamar do barulho, a gente não podia mais fazer. E aí eu fechei com outro bar, que é a Casa Van Borstel, começando com cervejaria. Nós começamos a fazer os tablaus lá nessa cervejaria. E aí nós fazíamos uma vez por mês, que aí o Fabinho vinha para dar aula para as meninas e a gente já fazia o tablau lá. Né? Então o Luiz Felipe tocava, o Santino e o André. Então a gente fechou nesse casting de músicos locais, assim, né? Eram os 3 que tocavam. E aí veio a pandemia em 2020. Em 2019 eu acabei não fazendo a Semana Flamenca, por umas questões pessoais, eu engravidei, perdi o bebê, aí eu fiquei meio maluca também de novo. E aí eu não fiz a Semana Flamenca, fiz só o trabalho com o SESC, os tablaus, fizemos coisas menores. E fizemos um tablau lá em Umuarama também, que nunca tinha tido um tablau lá em Umuarama, nós fizemos lá. E aí veio a pandemia. E aí eu fiquei meio assim, e agora? O que a gente faz? Eu com um monte de alunas de terceira idade, né, de risco, meu marido tem problemas de coração, eu tenho asma. Daí a gente falou, opa, fecha as portas. Né? Então a gente fez uma feira, eu lembro, uma semana antes, a Lunari estava aqui fazendo uma feirinha com as alunas, foi o nosso último evento, chamou Tarde de Elasticas, que a gente fez era um projeto que eu estava começando, eu quero retomar ele agora também, que as alunas dão palestras para as alunas sobre o que elas fazem no dia a dia. Então, uma falou sobre alimentos probióticos, a outra falou sobre... Ela é terapeuta, falou sobre autoestima. Então, para as alunas também se interagirem, assim, sabe? Fora da sala de aula. E aí teve uma feirinha da Lunares, foi bem bacana. Foi o nosso último evento. E aí nós fechamos naquela semana. E aí eu comecei com as aulas online. Então, no começo foi super bem, assim, as alunas compraram a ideia, porque no começo era aquela coisa, 15 dias, né? Exato! É que a pandemia foi assim, né? O gato subiu no telhado. Né? Foram dando a notícia aos poucos. Porque senão também ia ser uma loucuragem, as pessoas iam sair na rua e saquear tudo, né? Não tem como fazer de outra forma, não tem. Aí, por 15 dias. Ok, então no começo eu comecei a gravar exercícios, gravar as aulas e mandar. Aí eu falei, opa, esse trem vai demorar um pouquinho mais. Aí fomos procurar a plataforma, né? O Zoom, tal, para dar aula. E aí começamos as aulas online. Só que assim, algumas mantiveram, daí como começou a se prolongar muito, e eu com receio de abrir, por causa das comorbidades que a gente tinha aqui em casa, e as alunas também idosas, eu fiquei com muito medo de que abrir. E aí nós ficamos 2 anos fechados. Eu fiquei 2 anos fechada também, totalmente fechada. Totalmente. Eu voltei a funcionar no começo desse ano, né? Agora começou em 2022. Também, Então, uma coisa boa assim, que surgiu da pandemia e dessas aulas online foi que essas alunas minhas de fora começaram a fazer aula com mais regularidade. Porque aí, com as aulas online, elas podem continuar fazendo as aulas, né? De onde elas estão. Não precisa eu ir, elas virem, né? Então, tem alunas ainda de Guarulhos fazendo aula,
Tem uma aluna que foi estudar no Canadá e aí ela continua fazendo as aulas lá do Canadá. E, então, foi uma coisa boa, assim, pelo menos um saldo positivo, né? Sim. Essa bagunça toda, assim. Então, apesar de estar com portas fechadas, a gente foi tentando não parar, né? A gente vai naquele trotezinho assim, na Tu caminhadinha. sabe quando estourou a pandemia, eu pensei, meu Deus, e agora? Aí uma semana eu parei, porque eu divido também minhas funções com a cozinha, que é uma atividade muito pesada, né? A cozinha é muito pesada. E aí eu trabalhava muito. A pandemia me parou. Eu aprendi como é bom parar, sabe? Mas eu não ia conseguir parar de dançar. Aí o que eu fiz? Eu não me adaptei com a aula online, eu nunca dei, tá? Mas olha o que eu fiz. Eu fazia uma live no Facebook e eu dava aula. Eu fiz suas aulas. Eu fiz. Gente, é porque eu dizia assim, ó, se eu não fizer alguma, eu vou pirar aqui nesse tablado. Aí eu peguei, ligava lá, eu me lembro que eu chegava a corrigir, baixa o ombro, encaixa o quadril, eu completamente pirada. Muito boas as aulas. E aí, tão lá no Facebook. Tão lá no Facebook. Aí eu tinha que dizer assim, fazer um pouco para quem nunca dançou, um pouco para quem. Porque eles me mandavam em mensagem, né? Eu ficava, depois eu dividi, fiz iniciante, fiz intermediário. E tu sabe que é muito legal. Eu conheci muita gente de fora. Muita gente de fora que fez aula comigo, que grava aula, que repete o exercício, porque eu fazia a aula junto, né? Fazia 20 minutos de sapateado. Porque aquilo era pra mim, sabe? Eu precisava fazer alguma coisa. Não, aqui Mas também, assim, eu me adaptei bem até as aulas online, assim, eu tirei até que foi de boa. Aí as alunas, conforme as coisas foram reabrindo, né, elas, quero voltar. Eu falava, não vou voltar ainda. Então, eu acabei perdendo muita gente nessa. Agora o pessoal está começando a voltar. Mas eu me adaptei bem até. Mas uma coisa que me salvava muito era o Luiz Felipe e o Santino virem para cá e a gente ensaiar. Né? A gente montava a coreografia e montava com eles. E aí eles também, assim, no começo a gente começou a dar um jeito deles não acompanharem a aula, que a gente viu que não funcionava a música ao vivo, né, com dança e com tudo no Zoom, não comportava. Mas aí eles começaram a dar aulas teóricas. De tempos em tempos, eles faziam essas aulas teóricas com as meninas, assim. Mas também foi bem difícil, né? Parar evento, parar show, parar tudo, assim, foi bem complicado. E a gente estava vindo de um batidão, assim, de evento, de shows e coisas, então foi para um tudo, baque para bem tudo grande. menos as contas, né? Né, então. Né? Então, mas assim, ainda bem que as minhas alunas, pelo menos, assim, deu para manter, né? Eu consegui manter a estrutura da escola, assim, por um tempo. Então, eu conseguia manter os meninos, né? Não conseguia manter o cachê deles, mas deu para a gente ir levando. E aí, agora em 2022, a gente conseguiu reabrir as portas e estamos aí. E aí, uma coisa boa desse ano também, que é uma coisa que não aconteceu lá atrás, acho que talvez eu não tenha dado abertura ou a gente nunca tivesse pensado nisso. Eu e o Michel estamos trabalhando um pouco mais próximos, assim, um pouco mais juntos e fazendo coisas mais juntas também. Então, nós começamos ele abriu o Tablau, né? Ele abriu um espaço Tablau muito bacana, o espaço está muito bonito, e ele começou a trazer as pessoas e fazer esses shows mensais, assim, que, nossa, muito importante, assim, para o flamenco da cidade ter esse fomento, sabe? E é um espaço muito eu acho bonito. que algumas ações na pandemia geraram essa aproximação, né? Uma foi o Soma Flamenco, né? O Soma, eu me lembro que eu trabalhava junto com a Ira, junto com a Luciana Luca, junto com a Thaís Maia, junto com quem mais que estava no meu GT, a Beth de Caxias do Sul, sabe? A gente estava no GT Solidariedade, GT Sol. A gente ajudou muita gente, a gente tinha uma cota de R$500, a gente fazia de tudo e nós ajudamos muita gente, porque a gente estava com muita dificuldade de comprar gás, muita dificuldade. E achei também que os músicos sofreram muito, sabe? Também, né? Não foi só bailarino que sofreu. A Penha Flamenca, que surgiu nesse contexto,
sabe? Eu fiquei de representante da região sul, junto com a Ale Palma. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu peguei e mapeei todas as pessoas que faziam flamenco no Rio Grande do Sul e montei um grupo chamado Flamenco RS. E hoje, todas as pessoas que estão nesse grupo trabalham juntas. Nós fizemos até um espetáculo, Foguitos, durante a pandemia, onde reuniu todos, né? Então, eu acho que a pandemia, de certa forma, aproximou a gente. Sim, sim. Então, com esse espaço do Michel, então agora, dia 10 de dezembro, agora, na outra semana, é aniversário de Londrina, então nós vamos fazer o primeiro tablau, nós dois juntos. Então, a gente falou que é um tablau histórico para Londrina, assim, para marcar né, essa união, essa proximidade, né, dos dois professores, que somos só, aqui no Londrina somos só nós dois, né? Nós somos ilhados aqui, então somos só nós dois. Então ele produz, então a gente tem essa proximidade agora. E do dia 15 de dezembro, para fechar o ano, as minhas alunas vão fazer uma apresentação lá no espaço dele também, que é um espaço muito bacana. Então a gente criou essa rede flamenca, né, agora aqui na cidade, assim, para fomentar mesmo o flamenco. É muito importante. Sabe por quê? Aqui em Porto Alegre tem um prêmio chamado Prêmio Açoriano de Dança, que eu já fui convidada a participar várias vezes. Eu nunca participo. E sabe por quê? Porque eu não acredito em competição e nem comparação. Eu acredito em cooperativismo. Sabe? Então esses prêmios que premiam um, que não premiam o outro, eu não vou. Não vou, acho isso um grande mérito do festival. Não ter premiação, botar todo mundo junto naquele mesmo panela. Claro que às vezes 3 horas e meia de espetáculo cansa, né? Mas eu acho, sim, um grande mérito do festival não ter essa comparação. Não ser um festival de premiação, sabe? Desde a minha época de balé, eu nunca gostei de festivais competitivos. Tanto que eu nunca participei, assim, de festivais competitivos. Porque eu acho que a arte não se mede. Né? Senão vira uma GRB, vira uma ginástica olímpica, né? Que você dá nota, a pessoa puxou o pé ou ficou com o pé esticado. Então eu também compartilho dessa sua opinião. Assim, eu não gosto de competições de arte, de dança, né? De flamenco. E o festival ele traz muito isso, né? Essa coisa de você mostrar. Você vai mostrar o seu trabalho, você vai mostrar o que você desenvolve, você vai mostrar. E eu acho que isso une, né? Porque você conhece as pessoas, você acaba, porque essa coisa da competição também gera uma rivalidade, né? Claro! A minha escola é melhor, a sua escola é melhor, o fulano é melhor que o ciclano, gera uma coisa que fomenta uma rivalidade, assim. A comparação é muito ruim. É muito necessário. Como você falou, né? O mundo do Flamengo é muito pequeno, a gente é muito pequenininho, né? A gente precisa realmente se unir, né? Eu falei para a Débora, numa das aulas da Penha também, eu falei, eu gosto muito dessa questão da Penha, eu me senti acolhida, sabe? Eu me senti, como eu fico aqui no Paraná, a gente fica meio ilhado aqui, né? Não acontece aqui. Mas imagina nós aqui. Eu falei assim, a Penha dá um sentido de pertencimento, né? Você é acolhido no meio, você faz parte da tribo, né? Então, isso é muito legal, isso foi muito bacana. Tu consegue fazer um bom intercâmbio com São Paulo ainda, sim? Consigo, porque como eu tenho uma família, né, em São José dos Campos, então eu ainda consigo, eu vou bastante. Assim, depois que eu tive minha filha, a Letícia, depois que a Letícia nasceu, eu diminuí um pouco, né, as viagens também, porque complica com criança, fica meio complicado. Ela tá com quantos anos? Agora, a maiorzinha vai fazer 11 anos agora em dezembro. Ela dança? Todo mundo pergunta isso, ela dança. Todo mundo pergunta. Ela dançava, mas assim, ela entrou naquela fase do tenho vergonha. Então, até antes da pandemia, ela se apresentava comigo, alguns tablaus no Sesc, ela dançou comigo, o Moarama. Quando a gente trouxe o João, o Lafura e o Denis, ela dançou comigo também. Então ela se apresentava em alguns lugares, não nos bares, né? Quando ia nos bares não, mas em outros espetáculos, assim, ela se apresentava comigo. E aí depois ela entrou naquela fase dos 8, 9 anos, que dá aquela vergonha master do mundo. E aí ela
parou. Aí ela começou a fazer violão com o Luiz Felipe chegou a ensinar para ela um pouco. Ai, que amor! E aí depois que ele foi para São Paulo, né, ela não quis mais, não nem pega no violão mais. Mas aí agora, esses tempos, ela tem pedido para fazer jazz. Então, eu vou deixar no tempo dela, assim, eu também não quero forçar, né? Então a criança pega até birra, né? Tipo, minha mãe é bailarina, tem que ser bailarina também. Eu tenho o Pedro convivia muito com o flamenco, mas ele não lançava, ele tinha vergonha por causa dos coleguinhas. Então ele não contava para ninguém que sabia sapatear. Ele só queria saber sapatear, não queria saber de dançar. Não, sabe? Então, o guri tem mais essa questão ainda da vergonha, né? Enfim, ainda mais há uns anos atrás tinha isso tudo. Mas depois deslanchou, foi. Aí agora ele tem o Flamengo dele, tem a vida dele toda. E eu tenho uma filha de 16, que guria, eu acho que ela nasceu com vacinada. Ela foi criada dentro do tablado mais que o Pedro, com mais estrutura, com mais músico, dentro do restaurante, que quando o Pedro não morava no tablado, agora eu moro no tablado. Tu sabe que nunca quis dançar. Olha! Eu digo, ela passa, me olha assim e passa reto. Olha! Vacinada. Essa é vacinada. O bichinho não mordeu essa. Não mordeu. Não mordeu. Pra tu ver como cada pessoa é um universo diferente, né? Então não, é isso a Letícia aí. Gosta muito. A Letícia gosta de assistir, ela vai nos tablaus comigo. Então, tem show, vai assistir os espetáculos, ela vai pro festival. No festival ela senta, bem pequenininha, assim, ela foi pro festival na barriga, né? O primeiro festival dela, ela foi na barriga. E com 1 ano de idade, eu lembro que ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, ela viu o Pedro dançando. Ai, que ela amor. Levantou do meu colo, foi pro corredor ali do teatro e ela sapateava junto com ele. Não ama nada, ela adora ele. E ela gosta muito, ela palmeia, sabe? É instintivo dela, acho que como ela foi gerada, né, na barriga com metrôs, quando ela nasceu, eu achava que ela era surda, porque eu dava aula com ela no carrinho na sala. Né? E ela dormia. Eu não tenho família aqui, né? Era eu, Marcelo e ela. Então, ela nasceu, ela ficava no bercinho, eu comprei aqueles bercinhos portátil, deixava no cantinho da sala e punha ela ali para dormir. E eu vou pateando, assim, tipo, 10, 15 pessoas na sala, batendo o pé no chão, e ela dormindo. Que amor! Aí eu fui fazer não o teste. incomodava ela o som, olha só. Não incomodava de jeito nenhum. Às vezes, quando as pessoas saíam muito do ritmo, ela chorava. Mas aí eu cheguei para a fonoaudióloga e falei, né, eu quero fazer o teste da orelhinha, porque eu acho que ela é surda. Ela disse, por que você acha que ela é surda? Eu falei, não, porque eu dou aula de flamenco, as pessoas sapateiam e ela dorme. Ela falou assim, mas você deu aula na gravidez? Eu falei, dei. Ela falou assim, é o som de segurança dela. Claro, é um som familiar para ela, claro. Então, assim, ela tem uma rítmica muito boa, assim, ela tem um ouvido muito bom, mas também ela cresceu aqui, né? Mas aí, assim, eu não gosto de forçar. Então, às vezes, todo mundo chega para ela e fala, você dança. Não quer. Então, ela tem uma resistência. Só tem uma geração de filhos, né? Aí pelo Brasil. Legal isso. Tem a Thalita, que é filha da Ana, né? Tem várias gerações assim. A filha da Débora, né? Isso. Então, a Isa tem, nossa, uma geração linda aí que nossa, vai levar o Flamengo com certeza bem longe. Mas Letícia, quem sabe, ela crescendo mais um pouco também, ela vai achando o caminho dela. Assim, né? Sim. Então, e esse ano, esse final de ano, além de todos os projetos com o Michel, né, que tu tem para fazer a parceria com ele, tu tem mais algum projeto diferente? O que tu pensa? Então, para o ano que vem, eu quero voltar a fazer a Semana Flamenca. Né? O ano que vem a escola faz 18 anos, né? Que eu tenho espaço. Então, eu queria fazer maioridade. Queria vamos ficar de maior. Então, eu queria voltar a fazer a Semana Flamenca, que é um projeto que eu assim, me apaixonei muito, essa coisa de trazer o flamenco nas várias versões, né? No cinema, com imagem, com som, com tudo. Era um projeto muito bacana que eu quero retomar, com toda certeza. Então, o meu foco maior seria a retomada da
da Semana Flamenca, a gente já está articulando aqui para fazer. E retomar também os tablaus menores, né, que a gente fazia, mesmo os bares, que eu acho que isso foi muito importante, assim, esse trabalho que a gente estava fazendo, que foi um trabalho bem de resgatar um público e de mostrar para as pessoas que é Flamengo e não Flamengo, né? Então, era um trabalho muito legal, assim, um trabalho bem de formiguinha, mas é um trabalho que me dava muito prazer em fazer, assim. E aí a gente continua também os trabalhos, agora a gente voltou a fazer. O pessoal da terceira idade, né, da turma sênior, que eu chamo aqui, elas voltaram a se apresentar também, né? A gente se apresenta em escolas, elas fazem esse trabalho mais pontual, assim, de chás beneficentes, né? Então, a gente voltar a fazer também esse trabalho, que eu também acho importante. No verão, Londrina não para. Eu paro as aulas, mas eu tenho curso de férias, né, em janeiro. Tem uma mobilidade bem menor, assim, de pessoas, mas eu não gosto de parar totalmente. Eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa. Eu sou do tipo de pessoa que não para também. Mas tem um êxodo, assim, da galera, das alunas, porque aqui em Porto Alegre, assim, Porto Alegre é uma panela de pressão horrorosa de calor, tipo, nossa, o ano passado vocês viram que foi calor aqui, onda de calor no sul, né? Eu vi pela primeira vez num termômetro, pô, eu vi 48 graus, assim, absurdo. As pessoas nem aguentam fazer aula. Mas o que acontece? Porto Alegre está a 150 quilômetros das praias, aqui não tem praia. Então o pessoal vai embora. Vai embora para a praia. Cai muito aqui, entende? É bem sazonal para nós. Também. As pessoas viajam bastante. As pessoas viajam, então assim, cai bastante o número de alunos, mas eu gosto de manter alguma coisa, sabe? Para quando a pessoa voltar, ela já saber o que está acontecendo. Porque daí ela já volta. Não desconectar total. Não desconectar total. Então, geralmente eu faço 2 semanas de curso de férias intensivo, né? Todos os dias. E aí cada um monta o seu pacote da maneira que achar melhor. Eu consigo vir 2 vezes. E aí, geralmente, eu faço aulas temáticas. Então, a segunda-feira é aula de abanico, na terça aula de monton, na quarta aula de palma. Então, eu vou fazendo aulas pontuais. E aí cada um vai montando o seu... Ali escreveram Forno Alegre, uma aluna minha, a Gi. Aqui é impossível, a minha idade é muito alta, aqui é um horror. Mas o meu sonho, sabe, eu não consegui fazer ainda, tá? O meu sonho é trabalhar bem durante o ano, chegar um mês, fechar a porta nunca mais. Só em março. Eu não consigo. Igual o pessoal de praia, né? Que trabalha só na temporada e depois... Gente, eu não consigo, eu nunca consegui fazer isso, porque, pô, filho do colégio, lugar para pagar, aquela coisa, né? Então a gente não consegue ter essa vida. A gente não consegue ter essa vida assim mais sabe, com pausas, não consegue. Então, eu paro agora no final do ano, né? Natal, Ano Novo, mas eu vou até dia 22, aí eu paro Natal, Ano Novo, ele por volta do dia 15 de janeiro, eu já tô de volta. Com atividade. Porque também eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito parada, assim, eu preciso estar produzindo alguma coisa, não sei ficar parada. Aqui no tablado, em janeiro, vai ter 18, 19, 20 e 21 Festival Flamenco de Verão, vou fazer pela primeira vez. E aí vai ter workshop de guitarra, canta para bailarino, guitarra para bailarino. Vai ter a Luana, que mora em Granada, que mora na Espanha, que foi uma aluna que saiu daqui, que agora está bem inserida lá no mercado, né? A Luana Rubim, Luana Jacuciunas. Ela está passando as férias com a mãe aqui, então ela vai estar aqui, vai dar oficina para nós. Então vai ser uma atividade, eu espero que seja uma atividade bem legal, né? Mas é a primeira vez que eu vou fazer assim, uma atividade mais pesada no mês de janeiro e fevereiro. Porque eu desistia, ficava contando os trocos e rezando para abrir em março, sabe? Então, até aproveitava para fazer uma limpeza, uma reforma, reorganizar. Mas vamos ver se esse ano esse festival rola bem, o festival de verão. Né? O Pedro vai estar aí. Então, vamos se mexer. Depois da pandemia também, como assim, ficou muita coisa fechada, as pessoas estão com uma avidez de fazer as coisas, né? Eu tenho notado muito isso, assim, as pessoas voltaram querendo fazer. Então, de repente, assim, a gente faz
vai fazendo e as pessoas vão consumindo, Sim. porque elas estão também nessa coisa de, ai meu Deus, preciso fazer, né? Quando Vão se fecha de novo, não engajando. fecha de novo, volta a Covid, não volta a Covid, tem Aham. esses picos, né? Agora aqui em Londrina está com pico de Covid de novo. Aqui também, Então, aqui também. Tu tá dando aula de máscara? estou dando aula de máscara. Tá dando aula de máscara? É. No começo eu Eu estava vou ter exigindo que... máscara para todos os alunos, mas agora eu já deixei, aí foi melhorando, eu fui deixando um pouco livre, né? Quem queria Aham. usar, então, mas eu continuo usando. Eu acho que eu vou ter que voltar a dar aula de máscara. Aqui tá com um pico de Covid muito alto, Aqui em Porto também, Alegre. aqui está bem É. complicado. Então a gente vai ter É, que aprender a conviver com esses isso. O vai e pormenores, volta. Vai e volta da vai e volta, máscara. É, para é, não fechar de novo, né? Para não precisar fechar as portas outra vez. é. Então, tu quer deixar algum recado? Tu quer falar, convidar para alguma coisa? Eu adorei. Minha primeira entrevista, espero que tu tenha. Foi muito bom. Foi muito tranquilo. Então, eu queria primeiro agradecer de novo o pessoal da Penha, agradecer a Débora pelo convite, fazer parte desse projeto muito gratificante, assim, né? A gente está aqui escondidinho, na verdade, né? Fora do eixo da Rio-São Paulo, fora do eixo grande de Flamengo, mas a gente também vai fazendo um trabalhinho de formiguinha aqui, vai produzindo e divulgando o flamenco, que eu acho muito importante. Aí eu queria convidar o pessoal que está ali, o pessoal que é da região de Londrina, para o nosso tablau no dia 10 de dezembro, tablau meu e do Michel. Vai ser lá na Casa Tablau, fica ali na Rua Pará, no espaço que o Michel abriu, que é um espaço lindo, muito gostoso, um espaço com uma vibe muito boa, assim, muito acolhimento, muito legal. E dia 15 tem a apresentação das minhas alunas, o Tablau das Alunas, e lá também na Casa Tablau. Dia 16 tem o Tablau das Alunas do Michel. Então nós temos essa programação de final de ano, agora, para a gente fechar o ano com muito Flamengo. Tirar a barriga da miséria, falei para as meninas. São vários eventos para tirar a barriga da miséria. Isso aí. E final de ano tem que terminar mesmo com alto astral, com muita comemoração, muito Flamengo, porque isso dá muita energia para o ano que vem, né? Sim, sim. Foi um ano bem complicado, assim, de recomeço, de retomada, né, de voltar, algumas pessoas voltando ainda com um pouco de medo, será que vai rolar? Será que eu vou ficar doente? Será que, né, então, mas foi um ano que a gente conseguiu falar, ufa, dá para fazer, dá para voltar e estamos aqui, né? Estamos Voltamos. aqui de volta, Sobrevivemos. Força total, né? Sobrevivemos e estamos aqui para fazer o mundo continuar a bailar e ser muito feliz. Continuar a bailar e ser feliz. Isso. E é o que importa. Então, eu também agradeço a Débora o convite de me dar esse papel de entrevistadora, né? Adorei te conhecer, assim, conversar, adorei. Te desejo muito sucesso aí em Londrina, muito Flamengo para vocês. E vamos embora. Qualquer coisa que precisar, aciona a Penha, aciona a gente, que a gente vai estar aqui. Pode deixar, vocês também. Muito sucesso aí para vocês no Tablau. Ainda vou aí conhecer vocês. Venha! Também vou aí. Venha. Então beijo. Beijo, obrigado. Boa noite. Boa noite.